Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, esteja com você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. A palavra do Senhor em 2 Crônicas 20:20 fala: credes em Deus e serão seguros, credes nos profetas de Deus e serão bem-sucedidos e serão benditos. Meus amados, eu convido você nesse exato momento a abrir nesse capítulo 20, versinho 20 de 2 Crônicas, que eu acabei de citar aqui. Palavra do Senhor. 2 Crônicas 20:20 fala assim: na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creia no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Então, a palavra do Senhor para cada um de nós é crer em Deus que estaremos seguros. Creres também nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos, e serão benditos, e serão bem-aventurados. Não devemos menosprezar os profetas do Senhor. Creres no Senhor e serão seguros. Crê nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos. Eu convido, meus amados, você a abrir sua Bíblia aí em Romanos 12, versinho 1. Romanos 12, versinho 1. A minha tradução diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, o apóstolo Paulo, faz um apelo para cada um de nós. Peço, irmão, pela misericórdia de Deus, que ofereça o seu corpo em sacrifício vivo e santo a Deus. Um corpo limpo, um corpo purificado, um corpo santificado. Não podemos dar um corpo cheio de enfermidades para Deus, cheio de doença, um corpo cheio de corrupção, cheio de raiva, cheio de mágoa. Rogo, irmão, peço pela misericórdia de Deus que dê o seu corpo em sacrifício vivo e santo para Deus e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que a gente ofereça o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. E que a gente não venha se conformar com as coisas deste mundo. Que a gente não venha concordar com os padrões deste mundo. Que a gente não venha fazer parte desse mundo. E fazemos parte daqueles que morreu por nós, que se sacrificou por nós. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Peço pela misericórdia, meus irmãos, que ofereça o seu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu convido a você a abrir a tua Bíblia em Salmo 78, versículo 1 e versículo 17.
Salmo 78. Na minha tradução diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras. Escute a minha lei e dê ouvido às minhas palavras. As palavras da minha boca, disse o Senhor Deus. Mas ainda assim, aqui ele estava falando para o povo que ele tinha tirado do Egito. Olha, meu povo, escute as minhas leis, dê ouvido às minhas palavras, às palavras da minha boca. Aqui ele estava se dirigindo diretamente para o povo do Egito. O povo que ele tirou para não fazer mais parte do Egito. Um povo separado, um povo peculiar, um povo diferente. Deus estava querendo fazer com aquele povo. E assim fez, tirou eles do Egito, a gente sabe da história. Mas Salmo 78 deixa bem claro o que esses povos que Deus tirou do Egito, o que eles acabaram fazendo. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Deus Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento. Olha, que lhe fosse do gosto, que lhe fosse dos seus prazeres. E falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Você está vendo, meus amados? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Estavam pedindo alimentos a Deus dos seus gostos, alimentos dos seus prazeres, das suas vontades, das suas paixões mundanas. Eles não procuraram mudar. Eles não entenderam ainda qual foi a real causa que Deus tirou eles do Egito para não fazer mais parte deles. Mas o seu apetite, os seus gostos errôneos, as suas paixões ainda estavam lá no Egito. Ainda estava lá no Egito, e a gente sabe da história que aqueles 2 milhões de pessoas só entraram 2 na Canaã terrestre, que foi Josué e Caleb. Aqueles 2 milhões infelizmente pereceram. Então o Salmo 78 deixa bem claro para nós qual eram os desejos desse povo que Deus tinha tirado do Egito, para que seja um povo separado. Para o seu povo, ouvindo isto, o Senhor ficou, olha aí, ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Os amados, eles comiam, Deus mandou maná para eles, o pão do céu, o pão dos anjos, mas os desejos deles carnais estavam ainda no Egito. E aí acontece no mesmo dia hoje. O que está acontecendo muitos hoje é voltando para o Egito, procurando ter alimentos impuros. Irmãos, creres em Deus estarão seguros. Creres nos profetas do Senhor e serão benditos, serão bem-sucedidos, serão bem-aventurados.
Antes de eu abrir para vocês conselhos sobre regime alimentar, eu vou abrir primeiramente em Provérbios. Provérbios, convido você a abrir sua Bíblia aí também. Provérbios 15, 22. Provérbio 15, 22. Vamos ver aqui. Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Tá vendo? Com muito conselho, haverá sucesso. A Bíblia, ela é cheia de conselhos. Olha o que Provérbio 19, 20 fala. Provérbio 19, 20. Ouça os conselhos e recebam a instrução, para que vocês sejam sábios. A Bíblia, ela é repleta de conselhos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão falando por aí, esse livro aqui é só um conselho sobre o regime alimentar. Você segue se você quiser. Mas eu quero dizer para você também que a Bíblia é cheia de conselhos. Estão falando por aí que esse daqui é ponto de salvação, mas esse daqui não. Eu acabei de ler para vocês aqui a palavra do Senhor em 2 Crônicas 20, 20. Creia em Deus e serão seguros. Creres nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos. Esses dois aqui, os dois livros aqui, são ponto de salvação. Esse aqui ajuda a entender melhor esse aqui, a Bíblia. Mas esse daqui te conduz à salvação, te leva para Cristo, e esse daqui também leva. Por que eu vou desclassificar agora uma profeta de Deus ou um profeta? Creres no Senhor e serão seguros. Creres nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos. E os povos do Egito voltaram para os seus hábitos do Egito. Seus hábitos errôneos. Intemperância, glutonarias. Queriam comer alimento carne. Duvidaram do poder de Deus. Será que Deus pode fazer uma mesa aqui no deserto? Voltaram os seus hábitos errôneos. Não deram crédito. O maná que Deus deu para eles. O pão do céu. O pão dos anjos. Mas olha o que a profeta do Senhor diz a respeito. Na página 379, conselhos sobre regime alimentar. Nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou do número daqueles a quem o Senhor, o seu poderoso cutelo da verdade, separou do mundo. Nossos hábitos de comer e de beber mostram se somos de Deus ou se fazemos parte do mundo. Estes são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus falou em sua palavra, no caso de Daniel e seus 3 companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime carne. Está falando do povo do Egito. O povo que Deus tirou do Egito. Então Deus está falando, através da profeta, que
foi melhor ter tirado o alimento carne do povo do Egito. Deus sabia que eles precisariam desgarrar de lá do Egito. Então Deus procurou tirar o regime carne. Alimentou-os com o pão do céu. Olha aí a profeta do Senhor. E no de acordo com as escrituras bíblicas, em Salmo 78 que eu li para vocês, o que eles pediu a Deus no deserto, pode o Senhor fazer isso? Pode o Senhor nos dar carne? Pode o Senhor nos dar pão? Pode o Senhor querendo fazer os prazeres dos seus próprios gostos? Suas paixões? Pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram o seu apetite terreno. E quanto mais concentrava os pensamentos na panela de carne do Egito, tanto mais aborreciam a comida que Deus lhe deu para conservá-los em saúde física e mental e moralmente. Anelaram as panelas de carne, e isto fizeram juntamente como tem feito muitos em nossos dias. O alimento carne não é natural, está cheio de enfermidade, está cheio de doença. E Deus é sábio demais para errar. Se ele levantou uma profeta de Deus falando que o alimento carne tinha que ser abandonado, abandone. Abandone. Creres em Deus e serão seguros. Creres no profeta do Senhor e serão bem-sucedidos. E ela fala que aquele povo não procuraram mudar os seus hábitos. Estavam com hábitos errôneos. As paixões do Egito. Amados, nesse mesmo livro aqui, sobre conselhos sobre regime alimentar, eu quero ler para vocês aqui na página 382. Muitos que são agora só meio convertidos, quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Os que tiver cambaleando ainda, que possuem alimento carne em suas mesas, sairão do povo de Deus para nunca mais andar com ele. O profeta do Senhor escreveu isso. Eu creio nisso. Sairão do povo, muitos que são agora só meio convertidos, sairão do povo de Deus para nunca mais andar com ele. Em toda a nossa obra precisamos obedecer às leis que Deus deu para que as energias físicas e espirituais possam operar em harmonia. Nesse mesmo livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, página 383, que já está aberto aqui, os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em caminhos seguros. Não têm a mínima desculpa quanto a comer carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne detora-se no estômago e cria doenças como câncer, tumores, moléstias dos pulmões, são estes grande escala produzidos por comer carne. Meus amados, comer carne não é confiável. Comer carne não nos garante estar andando em caminhos seguros. Comer carne não nos garante entrar no reino dos céus. O alimento carne, Deus levantou a profeta para que seja eliminada. Não está seguro, não está saudável, está cheio de enfermidade. Você sabota a mente, sabota o corpo. E o nosso corpo tem que oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, sem corrupção, sem mácula, sem mancha, sem enfermidade, sem doença. Olha o que a profeta do Senhor ainda segue dizendo. Irmãos, nessa mesma página 447, olha o que a profeta do Senhor fala.
é trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que lhes cura as enfermidades, a menos que sejam também ensinados a renunciar, a largar os seus hábitos nocivos. É trabalho perdido a gente socar o nosso corpo de enfermidades, de doença, e agora, ai Senhor, me cura. É trabalho perdido, a menos que a gente tire essas bagaceiras, essas coisas de enfermidades, Coca-Cola, refrigerante, carne enferma, gordura em excesso, e come tudo e bebe tudo, glutonaria, e agora a gente vai correr para Deus quando agarra um câncer, quando agarra uma diabetes, uma doença. Como que Deus vai curar a enfermidade que você mesmo procurou colocar em seu corpo? É trabalho perdido, a profeta do Senhor está falando aqui. A gente querer volver para Deus como que cura a enfermidade. Enche o corpo de enfermidade e agora quer que Deus cure para continuar fazendo tudo de novo ou até pior. Deus é algum idiota, será? Algum besta? Glutonaria, meus irmãos. Haja um reavivamento, haja uma reforma, haja uma mudança. E a profeta do Senhor segue dizendo: milhares têm sido tolerantes com seu pervertido apetite, comendo uma boa refeição. Diz que é uma boa refeição. Como chamam? E como resultado tem portado febre ou alguma outra enfermidade aguda e morte certa. Esse foi um prazer adquirido a elevado preço. No entanto, muitos têm feito isto, e esses assassinos de si mesmo, olha, ela está falando que é assassino de si mesmo, têm sido louvados por seus amigos e pelo ministro, e conduzidos diretamente ao céu. Após sua morte. Que pensamentos! Olha o que ela fala agora, preste atenção. Glutões no céu? Não, não e não. Tais pessoas jamais entrarão pelas portas de pérola da cidade dourada de Deus. Glutões no céu, ela fala não, não e não. Não vai entrar não. Glutões no céu não vai entrar. Ela é muito clara. Eles vão para o lago de fogo, onde há choro e ranger de dente, mas no céu, glutões? Não, não e não. Creres nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos, e eu creio nisso, meus amados. Eu creio nisso. Amados, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que a gente venha dar crédito à palavra do Senhor e os livros de profecia. Não é só conselhos, é uma advertência. Esse é ponto de salvação, esse aqui também é. Oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor separou para cada um de nós. Que a mensagem do Senhor, ela nunca vem e volta vazia, Pai. Que possamos praticá-la, Senhor. Não ser só ouvinte, Senhor, mas praticá-la com sabedoria, Pai, dos altos céus. Nos ajude e nos fortaleça, Pai, com a Bíblia, com a Tua palavra, Senhor, para que possamos ser bem seguros, que possamos crer nos profetas do Senhor, para que seremos benditos, bem-sucedidos, bem-aventurados. Nos ajuda, Senhor. Porque tem muitos falando por aí que é só conselho, só é um livro qualquer, e não é, meu Deus. Eu creio nisso, Pai. Mas que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós. Esteja com quem estiver assistindo esse vídeo nesse exato momento.
Que a graça e a paz do Senhor seja o nosso entendimento. É no nome de Jesus Cristo que te agradecemos por essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.